Oi, gente. Boa tarde. Olha, eu tava aqui pensando o que eu poderia falar hoje, qual é o nosso tema. Aí, como eu vou começar esse projeto, né, de orientação, porque existem muitas pessoas que às vezes fica meio confusa, não tá entendendo o que tá acontecendo, porque o mundo parece estar meio de cabeça para baixo, as pessoas estão muito exaltadas e ninguém entende o porquê do que, né? Eu, na minha parca sabedoria da vida, né? Porque eu tenho 6.0, mas eu acho que é o suficiente para aprender alguma coisa nesta vida. Então eu acho que eu devo ter alguma coisa de bom para passar. Quem que ressoar com alguém, pegue. Se não ressoar, descarte. Não tem problema, tá? Inclusive, aquele que gostar e que ressoar com ele, dá o likezinho, acione o sininho, né? Porque esse conteúdo pode ser que seja importante também para outras pessoas ouvirem e o algoritmo do YouTube vai entender que é importante e vai mandar para eles, tá bom? Não guarde nada para si. Compartilhe com o seu irmão, tá bom? Eu senti vontade de falar hoje sobre o livre-arbítrio. Eu vou começar do começo, tá? É assim, é uma pauta de tema que tem a ver uma coisa com a outra. Então, eu começarei hoje pelo livre-arbítrio, tá? E o que é o livre-arbítrio? Vocês sabem? Quem souber quem é o livre-arbítrio, bote aí, tá? Todos nós temos este livre-arbítrio. Toda a criação tem livre-arbítrio. Todo ser pensante tem livre-arbítrio, porque ele pensa naquilo que é melhor para ele e decide. Quando você decide, você está fazendo uso do seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio nada mais é do que uma escolha. Você pode escolher o A, como pode escolher o B, o C, o D, o E. Você pode escolher o que você quiser, né? Não esqueça que atrás de toda escolha tem a responsabilidade, né? Se você escolhe A, você tem que entender que você tem a responsabilidade de arcar com a escolha do A. Se der bom, ótimo, bom para você, mas se der ruim, você vai ter que arcar com essa responsabilidade, entendeu? Ou seja, você fez uma coisa que de repente você descobriu que foi, puta, pisei na bola com fulano. E aí, foi uma escolha que você fez, mas você escolheu errado, tudo bem, é normal, é humano escolher errado. Todo mundo erra, né? Nós, por escolha, não sabemos o que é melhor, o que é pior. Então, a gente escolhe e, de repente, pode ser que a gente escolha errado. Tudo bem. Escolheu errado, mas o mais importante que escolher bem ou mal é você assumir a responsabilidade do que você fez. Por exemplo, pô, pisei na bola com meu amigo, e agora? Vai lá na frente do seu amigo e diga para ele: fulano, me perdoe, mas eu acho que eu pisei na bola, tá? Eu fiz o que eu fiz, mas não deveria ter feito. Me perdoe, né? E eu vou procurar na próxima vez tomar mais cuidado. E tome mais cuidado, não seja apenas frase de efeito, tá bom? Aí o amigo
perdoou, você não. Pô, meu, mas você também é um sacana, você fez o que fez e agora vem aqui pedindo perdão e quer resolver a situação dessa forma. Quer saber? Vá, com perdão da palavra, me perdoem vocês também. Vá, puta que pariu, né? Tudo bem. Foi ele que decidiu não te perdoar. Mas você pediu perdão. Isso é que é importante. Você reconheceu que errou. Você reconheceu que errou e foi lá retratar-se. Se o outro entendeu ou se o outro não entendeu, problema dele, né? O importante é que você tá quites com você, com a sua própria consciência. Nossa, eu errei, eu fui lá pedir perdão, ele não perdoou. Oh, tudo bem, é um jeito que ele tem de não me perdoar, mas eu pedi perdão. Problema dele, entendeu? Ele é que vai ficar remoendo essas coisas pelo resto da vida dele, ou até ele resolver entender que você não fez por mal, e que você se retratou, que você reconheceu, né? E quando ele conseguir entender isso, ele vai se aliviar. Mas enquanto ele não reconhecer, ele vai ficar remoendo aquela história lá e não vai te acontecer nada, porque você entendeu que você errou e você se retratou. Simples assim. Entendeu? Isso é livre-arbítrio. Ele tem o livre-arbítrio de escolher lhe perdoar ou não. É a escolha dele também. Entendeu? Todos nós temos esse livre-arbítrio. Você tem esse livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Ele tem o livre-arbítrio. Então, você fez uso do seu. Você reconheceu, foi lá, se retratou, pediu perdão, até se colocou, até falou a verdade na cara do cara, mas ele não lhe perdoou. Tudo bem, é a escolha dele, é livre-arbítrio dele. Ele vai ter que lidar com essa escolha, que não vai ser fácil. Não vai. Para ele. Você tá livre. Entendeu? Então, agora imagine. Isso é de um amigo para o outro. Agora imagine, e agora eu quero ver os coraçõezinhos aí. Imagine de um pai, de uma mãe para um filho. Porque o pai tem o livre-arbítrio, a mãe tem livre-arbítrio e o filho também tem o seu livre-arbítrio. Aí o pai e a mãe faz o filhinho e o filhinho vem. Ele é um bebezinho, a coisinha mais doce, a mãe aconchega no peito, abraça, ama, cuida, né? Mas o filho não é dela. Nunca um filho é da mãe. O filho é do mundo. A mãe é apenas o portal por onde este filho veio. E o pai nada mais do que emprestou a sua semente para que aquela criança... Ui, uma abelhinha. Que lindinha. Oi, fia. É uma abelhinha. É aquelas pretinhas assim que voa bem lentinho, gruda no cabelo. Não, já foi, a menos que tenha grudado no meu cabelo. Então, voltando aqui, né? O pai apenas emprestou. O pai apenas emprestou. Eu tô invocada com a abelhinha. O pai emprestou apenas o DNA. A mãe foi o portal que formou o corpo dessa criança
e que ofereceu a ele a oportunidade de vir à Terra. Que lindo, né? É um desprendimento muito grande de um ser para com o outro. Quando a gente se disponha a nos doar para que outros possam vir experienciar esta vida. Ser este portal é divino. Não é qualquer pessoa que consegue isso, só nós femininas. Sermos portais para outras almas experienciar a Terra, né? Só que quando a gente se torna um portal, é como se a gente falasse assim: tá, eu aceito ser guardiã desta criança até que ela possa sozinha tomar as suas decisões. E aí a criança vem e a mãe acalenta, sente as dores do parto, carrega a criança 9 meses no útero, né? Aí depois a criança nasce, aí ela acalenta no seio, a criança mama, nutre, né? A mãe é uma nutridora, uma acolhedora, ela é extremamente amorosa, né? E ela é educadora também. Agora, se você tem um filho e acha que ele é teu, o filho nunca é dos pais, o filho nunca é da mãe. Você é só guardiã desta criança, deste ser, enquanto ele não tem capacidade para escolher. Porque ele precisa de você para aprender a comer, a aprender as suas necessidades, a identificar o seu próprio corpinho, a aprender a andar, a aprender a falar. Porque a criança, a alma que desce naquele corpo formado por teu útero, ela está aprendendo, experienciando a vida desta forma, sobre a sua tutela e a tutela do pai. Aí a criança cresce, já aprendeu tudo que tinha que aprender de básico. Chega aos 12 anos, aí começa a se sentir um super-homem. Eu sou um super-homem. Aqueles hormônios bulilando lá dentro, né? Faz com que ele se sinta invencível. Não é. Mas ele se sente. É um direito que ele tem de se sentir. Ele está nesta fase. Você já esteve nesta fase. O seu marido já esteve nesta fase. É um direito que o teu filho também esteja nesta fase. Ele tem direito. Bom, ele pode fazer besteira? Pode, desde que vocês não o sufoquem. E entendam que ele é do mundo. Então, comecem, ou melhor, continuem a educá-lo para o mundo. Pai, eu vou lá no baile do meu amiguinho, porque não sei o que, filho. Você vai. Pode ir sem problema, mas tome cuidado, tá? Existem certas coisas que te oferecem. Pensa muito bem antes de aceitar alguma coisa. Cheire, vê se tem um cheiro que te agrada. Se não te agrada, não aceite. Entendeu? Comece a orientá-lo. A orientação é a melhor coisa que você pode fazer para o teu filho. Porque você não vai impedi-lo de vivenciar a vida, mas vai ajudar ele a se livrar das armadilhas que você sabe e que a sua esposa sabe que a vida tem. Então vai torná-lo mais esperto, mais acordado para o entorno. Oriente, pegue na mão,
Isso não vai evitar que ele caia, que ele trupique, que ele se esborrache. Não vai. Mas vai evitar muitas outras, entre aspas, tragédias. Vai evitar que ele se enrosque o resto da vida dele. Então, gente, é simples. Eu sei que coracionalmente não é, mas mentalmente é. É só compreender e seguir. Abrir-se para a vida, entender que o filho não é teu, é da vida. Você só é portal de entrada, nada mais. E se comprometer o seu guardião dele até ele ter condições de decidir sozinho. É só isso que os filhos são para nós. Os filhos, os animaizinhos, os gatinhos, os cachorrinhos, tudinhos são apenas seres experienciando este planeta, né? E a vida aí fora, ela é do jeito que nós a fizemos. Então, agora aguentemos o tranco, né? Porque se a vida é do jeito que ela foi criação nossa. Nossa, e eu não me excluo nisso porque eu também vivi nessa plano de terra há muitos anos, muitos séculos. E eu também ajudei a criá-la. Por isso que eu estou aqui falando o que eu tô falando para vocês, para ver se eu contribuo com alguma coisa de positivo, né? Tá bom, gente? Então, quando seu filho chegar aos 12 anos e falar, pai, eu vou na balada, não diga você não vai. Nunca diga não. Diga, tudo bem? Mas vá com cuidado. Preste atenção nisso, preste atenção naquilo. Olhe, respeite as meninas. As meninas são sagradas. Coloque um pouco de... encurta no seu filho um pouco da dignidade que ele tem que sentir por si e pelo outro, né? Principalmente por si. Confie no teu filho. Ele tem uma grande alma além dele e tem anjos da guarda que o protegem. Se você o conduzir direitinho, o anjo da guarda vai junto e vai fazer cumprir aquilo que você falou. Vai alertar o seu filho. Entende? A gente tem que aprender a soltar mais, a nos doar mais, a nos oferecer mais em orientação, em conduta, em exemplo. Que é coisa mais simples uma criança seguir os pais do que o exemplo que os pais possam dar a eles. Por exemplo, filho, não fala na mesa que é feio, então você também não pode falar. Filho, não fale mastigando, que falar mastigando é feio, então não fale mastigando. Porque geralmente as crianças têm a tendência de fazer o que os pais fazem. Se você xinga, a criança vai xingar igualzinha. Eu pro P1, eu fui P1, eu dei aula e eu olhei para uma criança, ela inocentemente olhou bem para minha cara e falou, sua burra. Eu, Como assim, burra? Eu virei de costas, eu fiquei vermelha, eu fiquei roxa, eu fiquei doida na salinha de aula, um monte de catatauzinho. Aí eu tava muito nervosa, aí eu apenas virei e falei, todo mundo vai desenhar o desenho que quiser, mas você vai desenhar um burro. Podem começar. As crianças ficaram pianinha, cada um pegou o papelzinho para desenhar, eu saí da sala e fui me acalmar. Aí, uns certos minutinhos, eu voltei para a sala, fui até aquela criança e falei, por quê?
que você me chamou de burra. Ele falou, por quê? O meu irmão chama minha irmã de burra. Gente, aquilo me desmanchou. Falei, não acredito, meu anjo. Aí eu sentei perto dele e fui contar para ele a história do borrinho que levou Maria e o menino Jesus. Eu estava tão compenetrada ali conversando com o pequeno que a hora que eu olhei no meu entorno, na casa, a classe inteira estava sentada ao meu redor para ouvir a história. Você entendeu? As crianças, elas copiam, porque elas não entendem, elas não têm o discernimento ainda para entender o que é o certo e o que é errado. Elas copiam o que os adultos fazem. Então, se quer ensinar o seu filho pequenininho, comece com a sua própria conduta dentro de casa, com a sua esposa, com as suas coisas, com a sua própria saúde, com a sua própria vida. É assim que se ensina a uma criança. E aí, quando ela se torna um adolescente, que a gente costuma chamar de aborrecente, porque de aborrecente não tem nada. Ela só é aborrecente porque você acha que ela é aborrecente porque você é um ser aborrecido. Depois vamos falar sobre isso. Quando a criança entra na adolescência, ela tá com os hormônios burilando dentro dela, ela quer virar o super-homem, ela quer pegar um carro na mão e levantar. Esse é a mentalidade dela, do inconsciente coletivo que implanta na cabeça dela. Mas não é a que a vida mostra. A vida vai mostrar e aos poucos vai abafando isso. Então, o que você pode fazer? Você já não deu os exemplos bons quando ela era criança? Ela vai se tornar mais maleável. E aos 12 anos, as crianças já têm o direito, preste bem atenção, aos 12 anos, as crianças têm o direito divino de decidir por si. Mas como meu filho de 12 anos vai decidir alguma coisa? Vai. Ele tem direito de decidir sair para ir na balada. Ele tem direito de decidir de ir brincar de skate, de nadar no rio, de andar de bicicleta. Ele tem o direito. Entendeu? E você, como um pai zeloso, amoroso, que está aí como guardião, não pode dizer para ele, não vai. Eu proíbo. Não diga isso. Apenas diga, filho, você quer ir? Tudo bem. Eu não concordo porque eu fico preocupada, mas se você quer, vá. Mas preste atenção nisso e naquilo, tá? Nunca entregue o osso para ninguém. Primeiro, para e pensa se é bom para você. Aí você decide o que você quer fazer. Combinado? Combinado. Porque nessa fase ele já não vai só se espelhar em você. Ele vai ter o amiguinho, a professora, o professor. Ele vai ter um monte de gente para se espelhar. E nem todo mundo aí fora tem a conduta libada que você tem com a sua esposa dentro de casa. Mas essa criança trouxe de dentro de casa a conduta libada que você e sua esposa teve. Então, ela vai comparar. Nossa, aquela professora lá, ela é estranha, ela faz isso. Meu pai não faz isso, não. Eu acho muito melhor o que meu pai fazia. Vou fazer o que meu pai faz. Meu pai nunca fumou. Coisa esquisita. Fedor, negócio fedido. Eu não quero isso, não.
bebe, cara, é legal, é gostoso. Ah, mas meu pai disse que isso não é legal, não. Ah, larga de ser bundão, rapaz. Você faz, seu pai manda. Meu pai não mandou eu fazer nada. Eu não quero. Acabou. Ele não bebe. Entendeu? Não é porque você mandou, porque ninguém manda em ninguém. É porque ele decidiu que não vai beber. E não importa o que o outro diga. O outro pode dizer até que ele escorra sair da turma. Mas se ele achar que aquilo não é certo, ele não vai fazer. Porque ele tem um exemplo dentro de casa. E assim você automaticamente vai contornando as situações. Preste atenção no seu filho, pare um pouco com esse negócio de que eu preciso ganhar vida, que eu preciso trabalhar, que eu preciso não sei o quê. Preste atenção na sua família, no seu filho, na sua esposa, no andamento das coisas na sua casa. Mãe, eu sei que você é super protetora. Cuidado com isso. A mãe, como eu disse, é apenas um portal de vinda do filho para este plano. Você, mãe, não é dona do teu filho. Você não é dona. Você pode ajudar o seu marido a orientar, a educar, porém, todavia, no entanto, ele tem o direito de decidir experienciar a vida. Ele tem direito de sentir que a vida, que isso aqui é bom e aquilo lá não é bom, e que se ele for por esse caminho vai dar ruim, que se ele for por esse caminho vai ser melhor, entendeu? Ele vai se tornar independente, porque uma hora ele vai sair de casa e não vai saber o que fazer. Mas desta forma, mãe, o seu filho vai ter condições de aprender a saber exatamente o que fazer e o que decidir com seu livre-arbítrio, porque ele já conhece a vida. Ele experienciou, ele sentiu na carne o que é um passo em falso. Todos nós temos o direito de dar um passo em falso, porque é no passo em falso que a gente aprende. É num passo em falso que a gente vai para frente, que a gente se torna mais forte, que a gente se aprende. É no passo em falso, é no cair e levantar, cair e levantar. Pais, entendam que todos nós temos livre-arbítrio. Filha, pai, eu tô gostando daquele menininho, ele é tão lindinho, pai. Tá gostando, meu anjo? Tudo bem? Mas toma cuidado, tá? Preste muita atenção. Você está numa fase assim, e é muito arriscado. Se você não quer, evita ou faz alguma coisa para evitar. Não quer dizer que você não possa experienciar o que você deseja, porém, tome cuidado, né? Enfim, existem muitas formas de orientar. Eu tenho certeza, eu não sou mãe, eu não sou pai, eu não sou nada, né? E tô aqui tentando ensinar quem é, com a experiência de vida que eu tenho e com os conhecimentos que eu tenho na minha mente. Entre o que é certo e o que é errado, pelo que eu já observei, porque a gente não aprende só vivendo, a gente aprende também observando. Nós somos observadores da vida. Depois de uma certa idade, a gente se torna observador, né? E aí volta lá o pensamento para trás e percebe que se fizesse desta forma seria melhor. É por isso que eu estou aqui dando meu carinho. A tapa.
concordam, ótimo. Se não concordam, não precisam se manifestar. Não, só sai, tá? Saiam e tá tudo bem, tá? Não tem problema. Aqui em mim não cabe julgamento e nem crítica. Não vou julgá-los nem criticá-los. Cada um sabe o que faz, tá bom? Mas, meus anjos, livre-arbítrio é isso. É o direito divino de escolha de cada ser vivente neste plano terreno. Seja ele filho, filha, pai, mãe, avô, avó, não importa, amigo, todos nós temos direito de escolha. E você tem o direito de escolher ficar aqui ou não. É um direito seu. E eu estou extremamente feliz com isso. Se você escolher ficar, ótimo. Como eu disse, dá um like. Mas se você escolher sair, tá ótimo também, tá? Cada um segue a sua vida. Por enquanto, o que eu tenho a dizer sobre livre-arbítrio é isso. Se um dia eu lembrar de algo mais, ou se vocês quiserem saber mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários, escrevam, inclusive, e dá a opinião de vocês se quiserem. Sugiram títulos. Pode sugerir títulos. Hoje foi o título de livre-arbítrio que eu falei. Mas a gente pode falar de outras coisas, porque eu resolvi fazer esse projeto, seguir desta forma, porque eu não tinha ideia, gente, do que falar, do que dizer, porque ninguém me pergunta nada, né? Eu falei, mas as pessoas estão tão assim que eu acho que eu vou começar a falar sobre o que eu sei, o que eu vivi, porque isso é algo que eu estou vivendo ainda. Não quer dizer que eu saiba de tudo, eu não sei de tudo, né? Eu quero deixar isso muito claro, eu não sou sabedora de tudo. O que eu estou trazendo para vocês é aquilo que eu vivenciei e que eu observei durante os 6.0 de vida, tá? E aí, vocês podem também contribuir com a experiência de vida de vocês, tá? Pode falar, olha, meu nome é fulano de tal, eu vivi isso e aquilo, não tem problema. Eu vou dizer aqui, olha que legal, a fulana teve essa experiência, né? Tá bom? Gente, por hoje é só, tá? Por enquanto é o que tem, mas vai ter mais. Um beijo no coração de cada uma, de cada um. E fiquem com o Criador, ok? Tchau!